que é processar dados e por que a gente precisa fazer essa parada? O fato é o seguinte, você vai, no dia a dia, lidar com alguns problemas nos dados. Cara, você vai ter valor faltante, você vai ter sujeira nos dados. Que tipo de sujeira, Eduardo? Às vezes um campo, ele foi construído para receber números, mas quando você olha o tipo do campo, o campo está como string, como object, e aí você vai precisar fazer transformações. Isso acontece muito. Aconteceu com vocês aqui, ó. Um colega de vocês aqui, um entre vocês que estão aqui participando, me mandou uma mensagem falando exatamente isso, que tinha passado por esse negócio. E em que momento você lidar com esse, você lida com esse problema? É exatamente aqui, no processamento de dados. É onde você vai corrigir os dados. Onde é número, vai ser número. Se tem emoji, sujeira, você vai limpar exatamente nesse momento. Ah, tem valor faltante, Eduardo. Por que é importante eu tratar um valor faltante? Porque um valor faltante é a ausência de informação. E muitas vezes a gente precisa colocar algum tipo de informação, ainda que a gente utilize métodos estatísticos para isso, como a conhecida imputação. Então, a gente, na hora de corrigir os dados, que são dados ausentes, a gente precisa ou elimina esse cara, ou elimina, e aí é uma decisão ultra estratégica do cientista de dados, às vezes vai ser o melhor a se fazer é a eliminação mesmo. Elimina o registro, tá? O valor está faltante. Por que não consigo processar e criar a máquina preditiva com o valor faltante, Eduardo? Porque a máquina preditiva, ela faz o treinamento com os dados. Se você não passa algum dado, como é que ela treina? Compreende? Então, assim, você precisa fazer o tratamento antes de fazer a construção da máquina preditiva. Então, por isso que corrigir valores ausentes é uma coisa que você vai precisar fazer, tá bom? Outra coisa que você vai precisar fazer, dependendo da análise que você estiver fazendo, é cuidar dos outliers. O que são os outliers? São os valores discrepantes, são os valores que fogem ali da normalidade. E isso é muito importante porque isso ele traz um enviesamento das estimativas que você está fazendo. Não é normal? Eu geralmente gosto de dar o exemplo do salário, né? Pega o meu salário aqui, que é 2.000, pega o salário do Sandrão, que é 8.000, e pega o salário da Laís, que é 80.000. Se você soma tudo aí, vai dar 98, dividido por 3 dá 33.000. A média do nosso salário, a gente pode dizer que é uma boa estimativa? Posso falar a média de salário dessa galera aqui é 30.000. Pô, caramba, eu ganho só 2. O Sandrão ganha 8, a Laís é que tá puxando a parada para cima aí. Então, outlier é um problema, mano. Você precisa resolver essa parada. É claro que existem casos e casos. Tem hora que o outlier é exatamente o cara que tu quer prever. Por exemplo, você está lidando com um projeto de fraude, cartão de crédito. Você sabe que fraude é uma parada que, graças a Deus, acontece muito menos do que transações que são verdadeiras, né? E, cara, pensa aí, o tanto de transação que tem em cartão de crédito que, às vezes, só uma pessoa faz durante o dia. Agora, imagina essa quantidade de centenas de milhares de pessoas fazendo isso durante o dia. Dá muitos registros. Quantos desses são fraude? A grande minoria. E aí, cara, o que acontece? Às vezes, a minoria que você quer achar, e a minoria vai ser o discrepante. Então, tem que tomar muito cuidado com esse cara aqui, porque ora ele é uma coisa que atrapalha, ora ele é a coisa que você quer achar. Então, isso é uma parte do processamento de dados que você vai fazer. Você vai precisar compreender técnicas para fazer a identificação desses outliers, beleza? Cara, outra coisa bem interessante é a criação de variáveis. A gente está o tempo inteiro criando variáveis que não são tão intuitivas para a gente ou não são tão intuitivas na hora que a gente inicia o nosso processo. Vou te dar um exemplo bem bobo, mas que para você compreender. Olha só, imagina aí que você tenha variáveis como esse do cartão, tá bom? Aí esse do cartão você sabe que tem, pô, só eu fiz 10 transações com cartão hoje. Eu fui na padaria, depois eu fui ali, eu comprei não sei o quê. Aí, cara, o fato é o seguinte, eu tô precisando fazer uma estimativa que ela vai envolver valores mensais. Só que todos os registros que eu tenho, eles são ali no nível de, cara, várias vezes no dia. Então, eu vou precisar fazer ali, talvez, algum tipo de trabalho na minha variável que tem ali, por exemplo, a descrição da transação, para que eu possa me adequar ao que eu estou querendo utilizar na previsão.
né, que no caso aqui vai ser mensal, né? Então o cientista de dados, ele lida com essa parada o tempo inteiro. Por quê? Porque ele precisa ter esse tipo de conhecimento, de fazer transformações nas variáveis, né? E é claro, tudo isso a gente faz utilizando pacotes do Python. O próprio Python nos ajuda a construir toda essa parada aqui. Então já existem várias funções que vai ajudar a gente a fazer essa parada, tá bom? Então, criar variável é muitas vezes você concatenar, fazer algumas sumarizações, junção de dados, isso aqui também acontece muito. Às vezes você vê que, por exemplo, tem duas variáveis que elas sozinhas, elas não explicam tanto quanto se você juntá-las. Existem casos nos quais a gente faz essa junção de variável e que a soma dessas variáveis não é 1 mais 1 igual a 2, é 1 mais 1 igual a 4. Por quê? Porque elas juntas falam muito mais do que elas separadas. Então, são sacadas que o cientista de dados vai adquirindo ao longo do tempo em treinar essa parte de processamento de dados, que é uma parte muito importante, tá bom? Beleza. Existem casos nos quais a gente vai precisar fazer a transformação de variável, como a gente viu aqui, ó. Pô, tem uma variável aqui, essa variável aqui, ela tá string, cara, mas puxa vida, a máquina ela conversa melhor com números. Então, Eduardo, faz sentido eu transformar textos em números, Eduardo? Faz. E existem N formas de fazer isso. Eu trouxe exemplo aqui de duas. São duas formas da gente fazer um tipo de transformação que vai ajudar a gente ali na hora de criar variáveis, que são variáveis que respondem melhor o problema que a gente está tentando solucionar, tá ligado? Então, essa é mais uma etapa importante e que faz parte do processamento de dados e que o cientista de dados, para ser cientista de dados tora, vai precisar saber dessa parada também, mas é claro, existe um pipeline para você aprender essa parada também. Uma outra coisa que você vai precisar fazer na jornada também, ó, você vai precisar fazer um trabalho de padronização dos dados. Eu vou dar até um exemplo bem esdrúxulo aqui para você entender o tanto que é importante você escalonar os dados, né? Então imagina que você está fazendo um trabalho e uma das variáveis, eu tenho um carro e esse carro, o carro ele tem o velocímetro americano, então ele está a milhas por hora, né? Aí eu tenho o outro carro aqui, o carro nacional, está quilômetros por hora. Às vezes a escala fica muito diferente, você não consegue saber se um está mais rápido que o outro, porque você não compreende muito bem as escalas. Eu estou acostumado com quilômetro por hora aqui, cara. E aí, como é que eu vou saber? Então existe uma forma, é claro que isso aqui é didaticamente falando, tá? Um exemplo bem didático, mas a forma de eu escalonar essa parada, a forma de eu ter uma noção de que essas duas elas são ali parecidas é escalonar. Então eu pego elas, aplico um processo de padronização, normalização, dependendo do caso, binarização, e aí eu consigo comparar essas duas variáveis aqui de forma um pouco mais clara. Tranquilo? Isso faz parte do pré-processamento, Eduardo? Também faz parte. Assim como a escolha das variáveis. Muitas vezes você vai começar o trabalho em cientista de dados, e aí você vai ter 100, 200 variáveis para você fazer o seu trabalho e construir a máquina preditiva. Só que você vai ficar com todas? Cara, às vezes sim, às vezes não, mas, cara, tem umas que elas vão piorando ao longo do tempo, até morrer, você vai ficar com duas depois, porque você vai ver que só duas ali são, não, cara, então tudo depende do problema que você está resolvendo, mas uma coisa que é certo, você vai fazer escolhas, tá bom? E escolhas que muitas vezes elas são muito importantes, envolve decisões ali que são grandiosas. Cara, você colocar uma variável que vai te ajudar a prever o que você está querendo prever é fator determinante do sucesso da sua aplicação. Dependendo ali de como você coleta essa variável ou de como ela é produzida, você pode estar ali ou condenando o seu projeto ou levando ele para outro nível. Por quê? Porque ela é que ajuda o algoritmo a fazer a predição. Então, seleção de variáveis é uma parada importantíssima também e que você vai aprender a fazer essa parada e faz parte do processamento de dados também, tá bom? Uma outra coisa que é muito comum, cientista, vem comigo, olha só. Eu não sei se você lembra, mas na hora que a gente estava falando de machine learning, a gente falou muito sobre uma parada chamada a amostragem. E a amostragem é o seguinte, é uma forma de você separar um pedaço dos dados para você treinar a sua máquina e o outro pedaço para você avaliar a sua máquina. Beleza? Então, colocando aqui de forma bem simplória, é mais ou menos isso aqui. Só que existem formas e formas de fazer isso.
Você pode fazer uma amostragem simples, ou você pode fazer uma amostragem um pouco mais complexa, utilizando técnicas de validação cruzada. E por que você está falando isso, Eduardo? Qual a importância dessa parada se eu preciso fazer a amostragem e eu posso partir por um lado, eu posso partir por outro? O fato é que, dependendo da forma que você escolhe para fazer essa amostragem, você pode ter resultados muito mais assertivos. Eita, Eduardo, é sério? Então por que eu sempre não faço isso? Porque pode, né? Não é sempre. Às vezes o ganho que você vai ter é tão marginal que não compensa o trabalho de se fazer uma parada mais complexa, tá bom? Então tudo você tem que fazer uma avaliação pensando ali nos trade-offs da parada, beleza? Qual é o perde-ganha que você tem aqui? O que você quer? O que é mais importante aqui? É a acurácia? É a assertividade? Ou é o tempo em que eu vou colocar esse projeto na rua? Né? Então, tudo isso é muito importante para você. Uma outra coisa, cientista de dados, que você vai fazer é o seguinte: lembra que a gente olhou o caso das fraudes de cartão de crédito? Então, isso pode ser um problema para a gente quando a gente tem um problema parecido com isso aqui, né? Que é a quantidade muito pequena de registros que falam que é fraude, né? Por quê? Porque olha só, quando a gente vai treinar a máquina preditiva, a gente não treina com os dados. E se eu estou treinando muito com dados que não são fraude, como é que a minha máquina preditiva vai aprender o que é fraude? Será que vai ser tão intuitivo assim? Ou será que ela vai ficar enviesada de achar que tudo é não fraude? Por quê? Porque é a maior quantidade dos dados. Então, pensando nisso, a gente, os cientistas de dados aí que são os colaboradores aí dessa tecnologia, eles desenvolveram técnicas para ajudar a gente a acertar mais essa parada. O fato é que a gente tem técnicas para fazer a criação de dados sintéticos, dados que são construídos mesmo. Eduardo, isso é marreta. Cara, mais ou menos, mas é a marreta do bem. Como é que funciona essa parada? Olha só, imagina que essas bolinhas laranja aqui são as fraudes, beleza? Quando você olha a quantidade, essa fotinha que tem menos bolinha laranja, é a realidade, beleza? Então, ó, eu tenho muito menos casos que são fraudes, tá bom? Ó, só tem essa aqui, esse aqui, esse aqui, tá vendo? Esses pontinhos azul aqui que eu tô fazendo são os pontinhos que realmente são fraude, tá bom? O resto foram produzidos sinteticamente. Tá vendo essa quantidade maior que aparece aqui, ó? Isso aqui é produzido sinteticamente por meio de uma técnica, é a técnica conhecida como oversample, que vai ajudar a gente a criar de forma sintética mais casos que seriam fraudes. Só que não é uma parada aleatória qualquer. É utilizada a nossa boa e velha estatística aqui, matemática, para criar uma amostra aqui mais próximo possível da realidade que é fraude. Tá? Então, ele faz um over, ele faz amostras além do que existe de fraude. E isso, cara, é incrivelmente como essa parada aqui funciona.